Olá! Às vezes, a gente vê como as pessoas tratam os animais e a fé na humanidade desaparece na mesma hora. Mas, felizmente, no nosso planeta, as pessoas que não são indiferentes ainda são maioria. Pelo menos é nisso que dá vontade de acreditar depois da compilação de hoje. Nela, veterinários e transeuntes resgatam pássaros, cavalos, golfinhos, veados e coelhos. Assista e você também ficará convencido de que o bem ainda existe. Vamos lá! Quão cruel deve ser uma pessoa para jogar fora uma criatura viva. E não só jogá-la fora, mas amarrá-la a uma árvore para que ela não escape. Esperamos que os donos anteriores não tenham destruído a confiança desse cãozinho nos humanos e que após seu resgate ele tenha encontrado um novo lar amoroso. Quando o bombeiro trouxe o corpo quase sem vida de seu amado gato para uma dona inconsolável, ela não podia acreditar no que havia acontecido. Mas o trabalhador da emergência decidiu tentar salvar o animal de estimação de uma morte por sufocamento. Ele fez uma massagem cardíaca e lhe deu um cilindro de oxigênio. Foi então que o animal, para surpresa de todos os presentes, ressuscitou. E este momento provavelmente não precisa de comentários ou tradução. Essa é a leoa Lola, e agora ela está praticamente voando na classe executiva, mas há pouquíssimo tempo ela estava praticamente entre a vida e a morte. Essa história aconteceu em uma cidade russa, onde esta predadora, através de esforços de veterinários cuidadosos, foi resgatada das mãos de um proprietário irresponsável. Aparentemente, o homem mantinha o animal em um apartamento apertado e o alimentava com uma comida totalmente inadequada. Ele dava mingau de aveia para ela, um alimento recomendado apenas para filhotes e não para um felino selvagem adulto. Felizmente, agora a leoa vive em condições paradisíacas. Ela foi levada para uma bela reserva natural, onde se tornou parte de uma alcateia e pode interagir com outros animais. O mesmo veterinário que salvou a Lola se tornou o herói de outra história semelhante. Desta vez, o filhote de leão Simba é que foi resgatado das mãos de um péssimo dono. Quando o bichinho finalmente caiu em mãos cuidadosas, ele estava tão maltratado que tremia de dor com qualquer toque. Mas, felizmente, tudo acabou bem. Simba foi submetido a uma cirurgia, passou por uma reabilitação completa e depois foi enviado para Kente, Tanzânia, mais perto de seu habitat natural. Já na fria Sibéria, uns guardas florestais seguiram os rastros de um caçador e encontraram um tigre quase morrendo. O animal estava gravemente ferido, por isso não conseguia nem se mover. No momento do resgate, seu corpo já estava terrivelmente desidratado. Um pouco mais de tempo e as patas do animal congelariam e ele definitivamente não conseguiria se mover. Mas, felizmente, a ajuda chegou a tempo. Uns veterinários cuidadosos salvaram o pobre animal. Na Ucrânia, uma equipe de voluntários conseguiu salvar 5 filhotes de leão de uma só vez. O grupo foi levado para uma reserva pitoresca na África do Sul. Antes disso, todos eles sofriam em condições terríveis e corriam o risco de não sobreviver. Viajar para outro continente, é claro, não foi fácil para os filhotes. E quando os animais finalmente chegaram à reserva, eles tiveram que ser mantidos em um ambiente fechado por algum tempo para se acostumarem com o local e com um novo clima. Mas veja como eles reagiram quando finalmente chegaram à savana depois de tantas provações. Essas imagens simplesmente partem o coração. Você provavelmente nunca viu algo assim. Quase 40 cachorros de diferentes raças e idades, todos eles acorrentados em um quintal. Faz frio e vento e não há comida ou água limpa nas tigelas. Quem faria uma maldade dessas com esses animais? É difícil até imaginar, mas o importante é que os voluntários encontraram os cães na hora certa. E veja só, apesar do tanto de sofrimento que os humanos causaram a esses cães no passado, eles mesmo assim ficaram felizes em vê-los.
Este é um filhote de Nerpa, uma das poucas focas de água doce do mundo. Parece que ele foi resgatado e agora está sendo solto no lago Baikal, seu habitat natural. Porém, o mais impressionante é o quanto o animal se apegou ao humano. Nessas imagens é claramente visível que ele não quer partir, ou talvez ele simplesmente esteja com medo de se meter em problemas novamente. Na Indonésia, existe uma organização chamada Fundação de Resgate do Orangotango de Bornéu. No total, mais de 400 primatas são cuidados por ela e há alguns anos esse pobrezinho se tornou um deles. Um funcionário do centro encontrou o filhote completamente sozinho na casa de um caçador desconhecido. Depois, esse cara garantiu que o animal estava sendo cuidado pelo seu filho, mas a criança parecia ter uns 5 anos e é difícil acreditar na história. Felizmente, o orangotango acabou nas mãos de profissionais e agora vive na selva, como deveria ser. Talvez a fé na humanidade se mantenha viva através de atos tão pequenos, mas tão comoventes como esse. Um cara viu um pássaro sofrendo com o calor em uma estrada, mas, em vez de apenas passar reto, ele lhe deu água em uma tampinha. Merece respeito. Às vezes, os próprios animais procuram os humanos em busca de ajuda. Pelo menos é isso que aconteceu com este tubarão-baleia. Ele nadou até um barco com mergulhadores completamente enroscado em algum tipo de corda e pedaços de plástico. Os passageiros do barco pularam imediatamente na água para salvá-lo. Eles nem tiveram tempo de vestir as roupas especiais. Essas imagens mostram como os mergulhadores conseguiram libertar o peixe de um grande pedaço de lixo antes que ele nadasse para longe. Esse é um bom momento para lembrar a importância de separar o lixo. Pobrezinho, como você foi parar aí? Já estávamos com medo de que o gatinho não se agarrasse à corda ou que talvez simplesmente não tivesse forças, mas depois de algumas tentativas, bingo! A operação de resgate foi bem sucedida. As gazelas não são criaturas exatamente adaptadas para correr no gelo, mas esta aqui parece ser realmente curiosa. Como resultado, ela, é claro, ficou presa bem no meio de um reservatório congelado. Por sorte, ela foi logo resgatada e aquecida. Parece que este veado só queria admirar a beleza do mar, mas acabou ficando preso nas pedras perto da praia. Não se sabe quanto tempo ele ficou ali sozinho, mas ele teve sorte. O animal foi visto na hora certa, uma equipe de resgate foi até o local, o salvou e o aqueceu. Gostaríamos de acreditar que agora ele está andando com as renas do Papai Noel sem mais nenhum problema. A polícia enfrenta as missões mais variadas todos os dias. Esta patrulha da China, por exemplo, encontrou um lince faminto e, sem hesitar por um segundo, alimentou o animal faminto. Umas pessoas encontraram esses filhotes na floresta simplesmente porque os animais ainda tinham força para fazer pelo menos alguns barulhos. Aparentemente, os animais foram deixados para morrer pelos seus donos anteriores. Quando os cachorros finalmente chegaram à mesa do veterinário, eles não se mexiam e estavam cobertos por uma espessa camada de betume. Os pobres coitados foram lavados com óleo por muitas horas antes de serem totalmente examinados e tratados. Um dos filhotes, infelizmente, não resistiu, mas o segundo conseguiu sobreviver a todos os procedimentos e agora está se recuperando de todos os pesadelos pelos quais passou. É provável que este bebê lobo só queria pular a cerca, mas não calculou bem a altura e ficou preso no arame farpado. Dizer que ele teve sorte é pouco. Havia uma equipe de filmagem próxima que não se perdeu, pegou ferramentas emprestadas de pastores próximos e libertou o predador da morte iminente. As coisas mais perigosas nos incêndios não são nem as chamas ardentes, mas o monóxido de carbono, e este coelho respirou muito dele, por isso quase perdeu a vida. Mas, por uma feliz coincidência, ele teve sorte de acabar nas mãos desses bombeiros. Eles deram oxigênio ao animal e, graças a isso, ele conseguiu recuperar a consciência.
É difícil ajudar alguém quando a pessoa se recusa a cooperar, mas não importa o quanto essa doninha lutou contra a pessoa que a estava resgatando, ele ainda conseguiu soltá-la das barras da terrível gaiola. Na China, tem câmeras de vigilância em trechos importantes das ferrovias e existem pessoas que ficam em centros especiais assistindo às transmissões delas. Obviamente, isso é necessário para a segurança e a operação adequada do equipamento, mas às vezes ocorrem exceções. Desta vez, graças às câmeras, foi possível encontrar uma cabra montesa que ficou presa em um arame farpado. O animal ficou ferido, mas foi logo resgatado e posto em liberdade. Inundações em grande escala afetam não só as pessoas e as propriedades, mas também os animais. Aqui, por exemplo, temos imagens do Texas, onde, devido a ciclones tropicais, milhares de hectares ficam submersos praticamente uma vez a cada 2 anos. Desta vez, os cavalos também ficaram no centro do cataclismo, e foram logo 7 dezenas deles de uma vez. Mas tudo acabou bem. Graças aos habitantes locais, todos os animais foram salvos. Dá até medo imaginar o que aconteceu com esse panda fofo no passado. Ainda bem que os especialistas da Universidade de Agricultura da China cuidaram dele a tempo. Com a ajuda de uma equipe atenciosa, o animal doente foi curado, preparado para a vida na natureza e solto. Essa história aconteceu nas Maldivas. Um grupo de turistas estava passeando de barco pelo oceano quando percebeu uma tartaruga na água. Ela teve o azar de ficar presa em uma rede de pesca sem chance de escapar. O animal foi retirado do oceano, solto da linha e devolvido à natureza. É muito bom quando dá para combinar negócios com prazer. Não se sabe quantos dias esta infeliz corça passou no gelo, mas ainda bem que ela teve a sorte de encontrar pessoas bondosas. Os internautas, no entanto, ficaram preocupados com a condição de suas patas traseiras. Pelo visto, elas esfriaram muito e não se endireitam mais. Mas queremos acreditar que tudo está bem com ela. Um dia, uma família estava de férias em um famoso resort na Flórida, na Baía de Fort George, quando notou um bebê golfinho na água. Mas a parte estranha é que ele não se mexia. Foi então que as pessoas perceberam que o animal estava simplesmente encalhado em um banco de areia devido à maré baixa. O pai e a filha conseguiram puxar o filhote para águas profundas e garantir que ele se reencontrasse com sua mãe. A família com certeza vai se lembrar dessas férias tão incomuns para a vida toda. É pouco provável que esses bombeiros tchecos já tivessem tirado um cavalo de 700 quilos de um poço antes, mas eles o fizeram muito bem com a ajuda de cabos e um carro. O mais incrível é que o cavalo saiu do lugar sem nenhum ferimento, como se nada fora do comum tivesse acontecido. Assim que é um dia de trabalho realmente diferente. Uma equipe de construção na Turquia trabalhava em uma floresta e cavava o solo. E de repente, encontrou na terra... Não era um tesouro de ouro. Era um urso vivo, que ninguém nem imagina como foi parar ali. Parece que o predador não ficou nada feliz em ver seus salvadores. Ou talvez ele apenas se desacostumou com a luz do dia e ficou assustado com sons altos. Seja como for, ele agora está melhor do que debaixo da terra. Bana bak. Çek bak bunu şöyle yandan vuracaksın yandan. Yandan. Ya acayip. Şöyle sen kendin. Elif fotoğraf. Tamam Erol. Elif çekiyor mu? Çek. Vur. 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 Çıktı. Çek bomu çek. Çek. Bomumu çek. Çıkar artık o çıkar. Korkmayın. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.